Ai, ai. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu enxugar os olhos aqui porque suor demais, suando aqui caindo pro olho. Agora em tempo de pandemia, ó, máscara para entrar na casa dos clientes, né? Tem que ter. Bom, parei aqui agora só para compartilhar com vocês uma experiência que eu acabei de ter ali agora há pouco. Um rapaz me ligou me perguntando quanto que eu cobraria para fazer a instalação de um ar-condicionado, um LG Inverter, né, de 12.000 BTU. Eu peguei e passei o preço para ele. Ele falou: rapaz, você tá doido, muito caro. Se fosse o mesmo preço do outro menino que me cobrou ali, você faria pra mim hoje, porque rapaz, só vai ter disponibilidade amanhã. E eu falei: pois é, eu tenho disponibilidade pra hoje. Acredito que mais pro final da tarde eu consiga. Aí ele falou: pois é, mas seu preço tá muito acima do que passaram pra mim. Eu falei: sério? Eu falei: e qual que é o valor? Ele falou: R$220. Falei: rapaz, R$220 cobraram para instalar um ar pra você, inverter? Falei: bicho, de duas uma. Aproveita, porque o cara deve ter comprado cobre uma grande quantidade há muito tempo atrás e talvez ele tá por fora do preço que tá o cobre hoje, que esse trem é cotado em dólar, o cobre subiu demais. Eu fui em Vilhena, aqui em Rondônia, que é Mato Grosso, Comodoro Mato Grosso, né? 120 km ali de Vilhena, Rondônia. Aí eu falei pra ele que eu fui lá semana passada, terça-feira passada, né? Hoje é dia 10, hoje é quinta-feira, eu fui na terça-feira da semana passada lá. Aí o cobre subiu demais que esse trem é cotado em dólar. Enfim, ele pegou e falou: não, então deixa, cara, essa diferença é muito grande aí, compensa eu esperar pra amanhã. Eu falei: então tá bom, cara, eu não consigo fazer por menos pra você, por conta do material, por conta da quantidade de cobre que eu tenho que usar. Então você vê um jogo de suporte, parabolt, né? Você vê mais tubo esponjoso, né? Você vê mais a quantidade de cobre que você tem que usar de 1/4 e o outro de meia. Apesar que eu acho que esse aí agora tá vindo, é 11.000 BTU, tá vindo 3/8, né? Mas mesmo assim, a quantidade de cobre, falei: cara, não consigo não. Ele falou: não, beleza então. Aí demorou uns 20 minutinhos mais ou menos. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele, né? Eu conheço ele, falei: ô fulano, só faz o seguinte, já que o instalador vai colocar pra você amanhã, você só fica prestando atenção na quantidade de cobre que ele vai usar. Porque, é claro, se ele não usar a quantidade de cobre correta, ele consegue cortar custo para ele. E ele cortando custo para ele consegue te fazer uma diferença de preço. Eu acredito que não ia dar uma diferença tanta de preço assim, mas talvez ele consiga fazer uma diferença de preço para você expressiva, né? Se ele usar cobre aí com 50 centímetros, 60 centímetros, sei lá o tamanho, né? Porque aqui acontece casos de autorizado aqui. Cara, já peguei máquina de usar cobre ali, o tanto de flangear uma máquina, entendeu? Eu não sei como conseguia flangear as duas pontas. E assistência técnica, cara, mas assim, porque se der algum problema, eles mesmo que vão acionar a garantia vão falar que tá dentro do padrão, né? Aí eu falei pra ele assim: então fala o seguinte, na hora que ele estiver instalando, você observa. Primeiro você vê no seu manual a quantidade mínima. Eu coloco a quantidade mínima que pede o manual. O manual tem a quantidade mínima de cobre lá, uma quantidade máxima, né? Então eu trabalho sempre na mínima. Instalação parede com parede, eu coloco sempre quantidade mínima, mas coloco pelo manual por conta da garantia. Aí falei pra ele: então você observa bem a quantidade de cobre que ele colocar, você vê no seu manual aí o tamanho mínimo que pede de cobre, e aí se ele colocar menos que o que tá pedindo, você pede pra ele colocar o que tá pedindo no manual. Aí o que acontece? Cara, meu carro acabou de esquentar aqui, eu com ele parado aqui não prestei atenção. Tá vendo? Que é o trabalho? Cara, a gente tem gasto com tudo. Aí enfim, ele pegou e ligou lá
Ele pegou e ligou lá pro pessoal que instalar para ele, também é de uma assistência técnica. Ele ligou pro pessoal e perguntou, falou, hein, qual a quantidade de cobre que vocês vão usar na minha máquina nesse preço que eles passaram para mim? Aí o pessoal lá falou assim, é 1 metro. Ele falou, não, mas meu ar é inverte, vocês vão usar 1 metro. Ele falou, daí o que exceder que tiver pedindo no manual, o cliente paga. Aí, enfim, sei que eles foram calcular lá, ia sair o preço que eu passei para eles. Aí ele me ligou de volta, falou para eles que não precisava instalar, ligou para mim de volta, falou, Dair, você vem instalar a máquina para mim? Porque você já foi honesto desde o começo, você já falou para mim, você já foi honesto para mim desde o começo, você já falou para mim. Agora imagina se eu contrato eles para instalar, eles me cobravam 220, aí na hora de instalar ali, ou eles iam instalar fora de norma, ou depois que ele instalar, vocês iam falar, mas era só 1 metro de cobre, agora teve o excedente, você vai pagar a parte. Daí ele ia ficar bem chateado, né? Então ele recusou a instalação deles e fechou comigo, acabou de fechar comigo. Falou, não, eu quero que você instala pra mim, porque você foi honesto desde o começo. Eu te liguei e você já foi honesto comigo. Então eu quero que você faça serviço pra mim. Então, gente, vale a pena, tá? Você ser honesto com as pessoas. Por mais que seu preço seja mais caro, mas nem sempre, serviço nem sempre é só preço. Nem sempre serviço é só preço. Independente com que você trabalha, se você trabalha que nem eu trabalho com ar-condicionado, só ar-condicionado e climatizador evaporativo. Então se você, independente se você é um eletricista, se você é um pedreiro, se você é um mecânico, independente do que você é, se você é vendedor, entendeu? Então de repente explica para o cliente a qualidade do seu material. E é claro que vai ter cliente que vai optar sempre pelo mais barato, vai ter esse tipo de cliente. Mas agradeça a mão pro céu, porque se chegar de dar algum problema, você não vai ter problema, tá? Fica essa dica aí, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas fica essa dica aí pra vocês, tá bom? Fica todo mundo com Deus.